Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem contaminação, o qual na verdade foi ordenado antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. E adoraram-na todos os quais habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. Nós costumamos ler a Bíblia de forma puramente cronológica. Acreditamos que a cruz foi um plano de emergência. Pensamos que Deus criou o homem perfeito no Éden e quando Adão pecou e destruiu a criação, o céu entrou em pânico. Na nossa mente humana ilimitada, a crucificação foi o último recurso de um criador tentando consertar um projeto que deu errado, mas a Escritura destrói essa visão frágil de Deus. Antes do relógio do tempo começar a bater, antes que houvesse anjos, galáxias ou a Terra, a Trindade fez um pacto. O apóstolo Pedro e o apóstolo João nos revelam um mistério insondável. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, antes de Deus abrir a boca no escuro e dizer haja luz. Ele já havia decretado no conselho eterno a sentença de seu próprio Filho. A salvação não é uma reação divina ao pecado humano. A cruz é o propósito supremo pela qual o universo inteiro foi chamado à existência. Para a mente reformada e cheia do Espírito, não existe acaso no vocabulário de Deus. Mas antes da poeira da terra ser moldada em forma de homem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo entraram em um acordo perfeito e inabalável. O Pai escolheu um povo, o Filho concordou em derramar o seu sangue por eles e o Espírito se comprometeu a selar cada um desses corações no momento exato da história. A cruz foi erguida no coração de Deus, eras antes de ser fincada pelos soldados romanos no solo duro do Gólgota. A madeira da cruz não foi uma surpresa dolorosa para o carpinteiro de Nazaré. Ele mesmo, como o Verbo Criador, plantou a semente da árvore que um dia seria usada para rasgar sua própria carne. O Deus Todo-Poderoso já havia calculado o custo exato do nosso resgate antes mesmo de soprar o fôlego de vida em nossas narinas. Alguém com a mente puramente racional pode questionar o motivo de Deus criar um mundo sabendo com clareza que a humanidade irá cair em rebelião. A resposta reside unicamente na revelação de sua glória. Se não houvesse queda, nós conheceríamos apenas a majestade do Deus Criador. Nós jamais provaríamos a intimidade e as lágrimas do Deus Redentor. A terra foi desenhada para ser o palco dramático, onde a maior virtude de Deus seria exibida. Sua maravilhosa graça. Os anjos no céu não conhecem a redenção por experiência, eles a conhecem apenas por observação contínua. Mas nós, caídos e corrompidos, fomos os escolhidos para receber a misericórdia. O universo inteiro, com a sua imensidão de estrelas, é apenas um pano de fundo escuro criado para destacar o brilho vermelho do sangue do Cordeiro. O pecado de Adão foi uma tragédia terrível, mas serviu como instrumento para revelar um Salvador ainda mais formidável. Compreender que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo muda completamente a nossa estabilidade emocional e espiritual. A sua salvação não é um evento frágil que balança conforme o seu desempenho diário. O sacrifício de Jesus foi planejado e sacramentado na eternidade. Ele não pode ser desfeito pelo seu tropeço e pela sua falha cometida no tempo presente. Isso não nos dá uma licença profana para pecar, mas nos entrega uma paz inabalável para viver em santidade. O diabo tenta convencer você diariamente que sua falha de ontem arruinou os planos de Deus para o seu amanhã.
mas o Senhor já conhecia todos os seus piores dias antes de criar o primeiro dia da terra. Charles Spurgeon dizia que Deus nunca se decepciona conosco, pois a decepção exige expectativa não correspondida. Deus já sabe exatamente quão miseráveis nós éramos quando decidiu derramar seu amor por nós. Cruz é o centro absoluto da narrativa cósmica. Todo o Antigo Testamento aponta para a frente, como os profetas esperando ansiosamente por ela. Todo o Novo Testamento olha para trás, como os apóstolos descansando inteiramente nela. Toda a eternidade olhará para as marcas nos pulsos de Jesus e cantará incessantemente sobre ela. A cruz não foi uma derrota momentânea nas mãos de Roma, foi um decreto eterno e vitorioso do Rei dos Reis. Pare de tentar surpreender a Deus com as suas fraquezas. Pare de fugir do Senhor achando que Ele não pode perdoar as atrocidades que você cometeu em segredo. Ele conhecia a raiz de sua maldade antes mesmo da fundação do mundo e ainda assim o Cordeiro se entregou voluntariamente por você. Ainda-se hoje essa graça que é infinitamente mais antiga que o próprio templo. Se você está exausto de tentar se justificar e se salvar pelos seus próprios méritos religiosos, deite agora as suas armas aos pés da cruz. O sacrifício já foi providenciado na eternidade e executado perfeitamente no Calvário. Tudo o que você precisa fazer é crer. Arrependa-se, prostrar-se em adoração diante daquele que amou sua alma primeiro. Deus eterno, soberano da glória. A nossa mente finita não consegue compreender a profundidade absurda da tua sabedoria e do teu amor. Nós te adoramos com o temor, porque não fomos salvos por um plano de improviso celestial, mas fomos resgatados pelo decreto imutável da tua graça soberana. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus, Cordeiro de Deus. Tu estavas disposto a sangrar por nós antes mesmo que houvesse um mundo para sangrar. Quebre o nosso orgulho religioso. Ajude-nos a viver vidas santas e reverentes, não pelo terror da condenação, mas em resposta a um amor tão antigo e tão poderoso. Guarde o nosso coração em paz, a certeza do seu sacrifício perfeito, em teu nome majestoso. Amém.